comecei a desenvolver coisa para a internet antes da internet ser conhecida por todo mundo. Eu comecei a mexer com rede social antes de existir o termo rede social. Eu comecei a mexer com Bitcoin antes das pessoas mexerem com Bitcoin. E agora é coisa que eu vou falar pela primeira vez em público, tá? Porque eu não falei até hoje, porque a gente ainda não lançou. Então você vai ter uma informação antes do que todo mundo, que a gente realmente não falou para ninguém. Tem uma coisa que eu já falo há bastante tempo, que os algoritmos eles estão desenhando o mundo. Essas LLMs, os Large Language Models, como ChatGPT e outros, é um produto que a gente nem sabia que a gente precisava, que surgiu muito recentemente e que já está incorporado na vida da grande maioria dos profissionais do mercado e que, se deixar de existir, aqueles profissionais eles vão invariavelmente ficar menos produtivos. Eu comecei a estudar quando eu comecei a ler a respeito em 2010, que era Bitcoin, e final de 2013, começo de 2014, quando eu já estava para vender aquela minha empresa, aquela minha rede social que era relacionada à moda, eu falei, pô, a única maneira de entender esse assunto mesmo é colocando a mão na massa. Então eu desenvolvi sozinho também uma exchange de Bitcoin. A gente tem duas opções. Ou a gente vai ajudar a desenhar esses algoritmos, como os algoritmos de inteligência artificial, ou a gente vai ser desenhado por eles. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Mercado. Eu estou muito feliz hoje e uma honra em ter aqui comigo Flávio Pripas. Flávio, que é uma referência no mundo de tecnologia, investimento, empreendedorismo no Brasil e putz, o currículo é extenso, tendo passado por bancos. Eu lembro que você também começou empreendendo com seu pai, na empresa do seu pai, me corrija se alguma coisa estiver errado, e aí você começou programando desde cedo, e aí compraram a empresa, e aí você assumiu você assumiu a liderança da empresa, aí compraram a empresa, e depois você foi para o setor financeiro, mercado financeiro, na liderança de tecnologia, até que um belo dia, com a crise de 2008, num teste resolveu empreender no mercado de moda, e, putz, o resto é história. Eu achei muito engraçado que você falou que você era um cara de terno, é, e de terno e foi num evento de moda e você tinha um pouco um peixe fora d'água. Então, você foi de programador para executivo, de executivo para empreendedor em moda para investidor, parece que o ciclo tá se repetindo. Agora eu estou muito curioso para saber o que você está fazendo nos Estados Unidos hoje para chegar na Stage Ventures. Então, pessoal, o Flávio é um cara totalmente fora da curva, é, judeu, meu compatriota a gente pertence ao mesmo povo e, putz, já passou no mercado de cripto pela BitInvest, que foi comprada pela Foxbit, referência desde que o Cubo começou. O Flávio, se eu não me engano, está desde o começo do Cubo. Em 2014 foi ele que construiu o Cubo basicamente do zero. Eu que desenhei o projeto lá atrás. O Flávio desenhou o projeto. E foi você que realmente pegou esse projeto do Itaú e foi e construiu, É, né? isso, eu que desenhei. Mas a gente vai entrar nisso. Vamos começar o bate-papo. Muita Legal. coisa para falar. Você fez a Muita lição coisa. de casa, aliás. Dá para começar já. Legal. Putz, eu acho que o primeiro ponto que eu tenho muita curiosidade em falar é que você fala muito que ideias não valem nada. Uhum. E o que vale é um bom customer discovery, que você menciona bastante o conceito de effectuation, com quatro principais tópicos. Eu acho que é um lugar muito legal para a gente começar, porque, bom, das primeiras entrevistas, podcast você deu há 10 anos atrás, hoje o mercado de investimentos em VC é totalmente diferente, na minha opinião. Muita coisa mudou, mas eu acho que algumas coisas ainda permanecem, as verdades absolutas intocáveis. Eu queria saber qual que é a sua perspectiva sobre hoje, dado que é, a gente está na era é, eu não quero usar o termo inteligência artificial, que você quebrou o pau nesse termo em um podcast passado que você fez, já na era de inteligência avançada. Eu queria saber hoje, o Flávio, investidor serial, como que você vê hoje, dado que ideias são commodities, como que você escolhe quais, quais empreendedores e quais startups você tem uma vontade maior de investir? Quais são os seus critérios hoje analíticos
e qualitativos, desde o Customer Discovery até realmente a pessoa, dados os seus aprendizados que você teve nos últimos 10 anos investindo. Não, vamos lá. Primeiro, Ariel, obrigado por me convidar para participar aqui do podcast. Tô bastante feliz com isso. Você fez uma apresentação minha que mostrou que você fez a lição de casa. Então, você falou algumas coisas que eu queria reforçar. Eu sempre trabalhei com tecnologia. Eu fui programador lá atrás, sou programador até hoje. Eu acho que tudo que surge de novo, eu acho que eu acabo colocando a mão, porque no final das contas, tem uma coisa que eu já falo há bastante tempo, que os algoritmos eles estão desenhando o mundo. Então, nós, a gente tem duas opções. Ou a gente vai ajudar a desenhar esses algoritmos, como os algoritmos de inteligência artificial, ou a gente vai ser desenhado por eles. Então, não tem opção do meio. É a nossa decisão. Se a gente não entender tecnologia, se a gente não entender aquilo que está acontecendo, se a gente não entender, se a gente não testar essas novas plataformas, essas novas formas de trabalhar, essas novas coisas que estão surgindo a todo momento, a gente vai ficar invariavelmente para trás. E a vantagem que a gente tem de estar vivendo agora em 2024 é que todo mundo que está agora no mercado de trabalho passou por uma grande pandemia global, uma grande crise sanitária global, que fez todo mundo tirar a bunda da cadeira para se mexer e para testar formas novas de trabalhar. Desculpa esse termo, não sei se a gente pode usar aqui no podcast, mas é que para explicar bem, porque, por exemplo, hoje a gente está gravando esse podcast usando o Zoom. E por que que a gente está usando o Zoom? Porque todo mundo aprendeu a usar o Zoom há 4 anos atrás, em 2020, depois da pandemia. E foi uma coisa incrível, porque forçou as pessoas a abraçar novas plataformas. E indo para a sua pergunta, eu estou nesse mundo de inovação, de empreendedorismo já há bastante tempo, em 2008. Sempre trabalhei com tecnologia, mas antes eu fui executivo no mercado. Até se comentou lá da empresa do meu pai, lá atrás, eu era programador na empresa do meu pai, eu era estagiário mais mal pago do negócio, mas daí eu fui crescendo. E até que na minha carreira executiva, eu fui CIO do JP Morgan no Brasil, então responsável pela tecnologia do banco no Brasil. Mas daí eu virei empreendedor e eu sempre tive uma questão que hoje eu falo até sem fingir modéstia, vou falar dessa maneira, que é a questão de curiosidade. Curiosidade de ver o que está acontecendo no mundo. E eu acho que a curiosidade é uma das características mais importantes também para qualquer pessoa hoje em dia. Por quê? Porque o mundo está mudando muito rápido. E se a gente não tiver curiosidade, as coisas vão passar e às vezes vão nos atropelar. O que eu chamo de curiosidade? Sempre tive curiosidade de fazer as coisas para experimentar. Então, por exemplo, em 97, 1997, deve ter muita gente que está escutando a gente que nem era nascida em 1997. Sim. Eu comecei a estudar internet, que era um negócio completamente novo. E eu comecei a estudar desenvolvimento de internet, tanto que em 1997, na verdade eu comecei a estudar em 95, mas em 1997, na empresa do meu pai, eu desenvolvi sozinho um primeiro sistema na internet para controle de importação e exportação, que ajudou lá a empresa do meu pai a crescer muito e depois até a ser vendida. E em 2000, daí, se for um pouco mais para frente, daí eu tive a experiência no JP Morgan, eu tive outras experiências tais, mas em 2008 eu acabei fazendo, sem querer, um site de moda, porque na época, com a minha ex-esposa até, foi uma coisa que que eu quis fazer para experimentar aquela questão de criação, de usuário criando conteúdo. Era uma época onde os blogs estavam começando a fazer sucesso e onde existia uma rede social no Brasil chamada Orkut. Facebook nem estava no Brasil. E eu falei, pô, esse negócio de usuário criar conteúdo é bacana, deixa eu tentar fazer alguma coisa a respeito. E saiu aquilo lá e era auge da crise do mercado financeiro. Eu acabei pedindo demissão do banco e comecei nessa jornada de empreendedorismo. Fiquei 6 anos naquela empresa, recebemos uma rodada de investimento, vendemos espólio, porque a gente vendeu super mal. Essa é outra história que, se você quiser em algum momento pegar, a gente pode falar. Mas teve um outro assunto que eu comecei a estudar quando eu comecei a ler a respeito em 2010, que era Bitcoin. E em 2014, final de 2013, começo de 2014, quando eu já estava para vender aquela minha empresa, aquela minha rede social que era relacionada à moda, eu falei, pô, a única maneira de eu entender esse assunto mesmo é colocando a mão na massa. Então eu desenvolvi sozinho também uma exchange de Bitcoin no final de 2013 para 2014.
Daí, quando eu fui fazer fundraising, o pessoal da Redpoint me falou: olha, a gente está falando com o Itaú de fazer um projeto que pode mudar a cara do empreendedorismo no Brasil. Eu queria que você ajudasse a desenhar e cuidasse desse projeto. Você topa? Eu falei não, mas daí conversa vai, conversa vem. Eu fui convencido para ir Você e fez um acabei pitch, desenhando o Cubo. você foi fazer um pitch e, na verdade, te fizeram um pitch. Eu fui fazer um pitch, era um pitch de uma exchange de Bitcoin, então compra e venda de Bitcoin. Ninguém estava comprando e vendendo Bitcoin em 2014, era um assunto proibido. E daí, na Redpoint, o pessoal falou: olha, o Banco Itaú veio falar com a gente que eles querem fazer um negócio para se aproximar de empreendedores. E eles não sabem como fazer. A gente não vai investir na sua empresa, Flávio, porque a gente não está investindo em Bitcoin. Ninguém está investindo em Bitcoin em 2014. Só que a gente gosta de você, a gente te conhece, a gente queria que você ajudasse a desenhar e cuidasse do projeto. Você topa? Minha primeira reação foi não, que eu não queria ser funcionário do Banco Itaú, eu tinha a minha empresa, mas daí eles falaram: ah, mas você não quer conversar com o Roberto Setúbal, com o Ricardo Guerra, que é o CIO do banco? Daí eu falei: lógico que eu Opa, quero. aí eu quero. Eu tenho uma exchange, uma bolsa de Bitcoin, com certeza eu quero conversar com o dono do Itaú. E na conversa com o dono do Itaú, ele falou: olha, a gente quer se aproximar de empreender desse mundo de startup. Todo mundo está falando que as fintechs vão mudar a regra do jogo, só que a gente não conhece. E eu tenho tanto de grana, carta branca para você desenhar projeto. Você topa? A única coisa que eu quero é um radar de mercado para um dia eu, como banco, decidir se eu vou contratar alguém como fornecedor, se eu vou investir em alguém, se eu vou comprar alguém ou se eu vou ser concorrente de alguém. E tô a carta branca, dinheiro. É difícil falar não quando vem na mesa a carta branca, dinheiro. E a única coisa que eles queriam era esse radar de mercado. E eu acabei vendendo lá o BitInvest para Foxbit, mas voltando para o ponto original, da curiosidade, que eu acho que isso é um negócio que é importante, se eu for olhar para trás no retrovisor, a minha jornada inteira, eu comecei a desenvolver coisa para a internet antes da internet ser conhecida por todo mundo. Eu comecei a mexer com rede social antes de existir o termo rede social. Eu comecei a mexer com Bitcoin antes do Bitcoin, das pessoas mexerem com Bitcoin. Eu acabei desenhando um hub de inovação antes de existir o termo hub de inovação. Daí eu acabei indo para investimento, e agora é coisa que eu vou falar pela primeira vez em público, tá? Porque eu não falei até hoje, porque a gente ainda Ó, não lançou. Então você vai ter uma informação antes do que todo mundo. Realmente, que a gente realmente não falou para ninguém. Agora, dos fundos que eu estou gerenciando, eu estou organizando um fundo junto com um dos maiores neurocientistas do mundo, que é o Miguel Nicoleles, um fundo para investir em neurotech, ou seja, tecnologia voltada para neuro, para a cabeça, interface cérebro-máquina, isso, tudo aquilo que é de fronteira na questão de como ou melhorar a performance do cérebro, ou então tratar o cérebro que está doente. Eu acho que, de novo, talvez, e isso eu só vou saber daqui a alguns anos, porque a gente só sabe fazer essa análise olhando no retrovisor, talvez eu estou de novo um passo na frente. Por quê? Porque está todo mundo falando de inteligência artificial, só que o investimento na inteligência humana? Então é isso que a gente vai fazer agora e você está ouvindo em primeira mão. que legal. Parabéns. Como é que chama esse fundo? Como que vai ser? Quem tem Chama acesso? Neurocapital. Neurocapital. Neurocapital, tem até o site, mas enfim, tem o site, tem o vídeo, tudo super legal. E a gente está super empolgado, porque é um ramo que, se você for pensar, no mundo hoje tem mais do que 3 bilhões de pessoas que sofrem de algum problema relacionado ao cérebro. Seja um Alzheimer, seja uma esclerose múltipla, seja até, por exemplo, a questão psicológica. Então, tem muita coisa para investir nesse segmento. Putz, que legal. E quem são os investidores? Quem vai ter acesso a esse fundo como investidor? E como que você vê o mercado de quem são as empresas potenciais? Se já estão analisando empresas, ou você acredita que ainda essa onda de empresas, de founders querendo endereçar esse problema, vai começar a crescer com o tempo? Esse mercado ele está começando agora. Tem algumas poucas empresas. A mais famosa, talvez, é a Neuralink do Elon Musk, que Perguntar. faz que implanta chips no cérebro das pessoas para que elas recuperem suas funções. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que é paraplégica, com uma implantação do chip, ela consegue mover o mouse. O Miguel Nicoleles fez a mesma coisa sem precisar implantar um chip,
no começo dos anos 2000. Tanto que em 2014, não sei se você lembra, teve aquele pontapé inicial da Copa do Mundo, que era um exoesqueleto com um paciente Sim, usando um capacete que não sim. era invasivo. Então, assim, tem muita tecnologia nova para aumentar a qualidade de vida ou para melhorar a performance humana, mas é tudo muito que está começando. É um mercado ainda pouco explorado, ele é muito explorado no laboratório, só que eu, por exemplo, uma coisa que eu acredito bastante é que inovação que não chega na mão das pessoas e não impacta na vida das pessoas, não é inovação, é ficção. Então, a partir do momento que a gente tem um fundo global olhando para esse segmento, a gente tem certeza que a gente vai catalisar esse processo de pegar aquilo que ainda é ficção, que é a inovação que está no laboratório, e colocar aquilo no mundo. E isso que é o que faz fundo de venture capital. Se você for ver, aliás, eu até recomendo para todo mundo que está assistindo. No YouTube ou no Vimeo, tem de graça um documentário que chama Something Ventured, que conta a história da indústria de venture capital. Para mim, a indústria de venture capital é a indústria mais transformadora do mundo. O mundo hoje só é o mundo que a gente conhece por conta da indústria de venture capital. Por isso que eu acho que é tão legal trabalhar nessa indústria. Para quem não conhece, tá? O que que é venture capital? Deixa eu abrir um parênteses aqui. O meu papel hoje como investidor de venture capital, capital de risco, é escolher uma empresa que está desenvolvendo um produto e investir dinheiro nessa empresa em troca de uma participação para que aquele desenvolvimento ele seja mais rápido. O que eu quero dizer com isso? O dinheiro de venture capital ele compra o ativo mais escasso que existe no mundo, que é tempo. Então, em vez da empresa fazer em 10 anos aquilo que ela estava se propondo a fazer, com o nosso dinheiro, ela faz em 10 meses. É isso que a gente faz. Só que ao investir em muitas empresas, algumas delas dão muito certo. Vou dar exemplos de empresas investidas por venture capital que deram muito certo. Você tem desde um Google, do Facebook, de uma Apple, e nesse documentário que eu comentei antes, que conta a história da indústria de venture capital, ele fala da Atari, ele fala da Genentech, que é uma empresa que fez um processo de produção de insulina, que mudou o mundo. Então é muito legal essa indústria, porque a gente consegue ver o impacto dessa indústria na nossa vida todos os dias, principalmente hoje em dia. Putz, que fantástico. E isso que você está falando, você decidiu. Então, você estava num fundo que. Ou você saiu desse fundo que é a Stage Ventures, ou esse é um braço da Stage Ventures, e você decidiu, então, montar uma estratégia vertical, focada em investir no mundo inteiro, desde o Japão, Ásia, Brasil, Estados Unidos, onde for que apareça, de soluções focadas na conexão homem-máquina para solucionar problemas neurológicos. Isso você vê E a grande oportunidade. não só conexão homem-máquina. Então, são novas terapias, novos tratamentos, melhoria de performance relacionado ao nosso cérebro, né? Que é uma das últimas fronteiras da ciência. É um braço da Stage Ventures. Então, é um projeto que a gente está fazendo dentro da Stage Ventures com um grupo super qualificado. A gente está junto com com o Miguel Nicoleles, que é um dos maiores neurocientistas do mundo. A gente está junto com o Dr. Alan Rudolph, aqui nos Estados Unidos, que é também neurocientista, e ele foi chefe de pesquisa da DARPA, que é a agência de Putz, eu pesquisa avançada do acho governo muito americano. legal a DARPA. A DARPA, se você for ver lá atrás, foi quem criou o GPS, foi quem criou a Exato. internet, foi quem criou muita coisa no mundo que também impactou a nossa vida. Então, assim, a gente está com gente muito parruda e estamos começando. Você tinha perguntado quem que é o investidor desse fundo, eu não sei ainda. Que a gente acabou de lançar e vai saber agora nas Muita... próximas semanas, nos próximos meses. Legal, legal. Então agora vocês estão no processo de fundraising para esse fundo. Fundraising, É, estamos começando o processo de fundraising. vai ser um fundo tradicional de 10 anos para investir em, está falando de 10 a 12 empresas, já tem mais ou menos os retornos que vocês imaginam que esse fundo vai ter. Isso se já tem construído. Um fundo de 10 anos, extensível, porque às vezes algumas dessas empresas vão precisar de mais tempo para elas maturarem. A gente vai investir de 20 a 30 empresas
e a gente quer buscar retorno de top quartile, né, que se fala, que é qual é o principal quartil. Em venture capital, a gente está falando de um retorno mínimo de 3, 4 vezes o capital investido em 10 anos. Legal. Legal. A gente está falando aí de uma TIR, pessoal, e a gente está falando aqui de uma TIR de mais ou menos 30% para cima. É Não, bem entre 25 e 30% ao ano é considerado um fundo de boa performance de venture capital. legal. E eu acho muito interessante porque eu senti, e você confirma se isso é verdade, você realmente olha muito de perto o que vai ser uma tendência, tenta se posicionar igual um surfista na onda, mas foge de hypes que você não vê sustentação. Eu vi em outro episódio seu que você, por exemplo, falou que teve a onda do metaverso, que veio, que o Zuckerberg falou, investiu e ele trocou até o nome do Facebook para Meta e saiu disso e foi para outras coisas. Eu achei super interessante uma colocação sua também que você falou, abre aspas, que cripto é uma solução em busca de um problema a ser Uhum. solucionado, fecha Até aspas. hoje. E olha que eu tive uma empresa de cripto. Então, eu acho super interessante se a gente entrar nesses dois tópicos, porque, sim, metaverso foi super falado, cripto foi e continua sendo super falado, e se você falar o mercado de cripto, hoje é um mercado que movimenta aí 1,5 trilhões de dólares, mais ou menos. Esse, pelo menos, é o market cap aí das criptos. Então, putz, no cripto, comparado a outros ativos financeiros, talvez, equities, renda fixa, que são muitos trilhões, talvez ainda seja pequeno, mas você escolheu investir em empresas que focam em soluções neurais, né, nessa conexão que você falou, em problemas que vêm da mente. O que que você enxergou aqui, agora falando, porque aqui a gente está no momento pré-hype, e você falou que tem 3 bilhões de pessoas, que é o mercado endereçável total que você falou aqui, Uhum. e tem fortes indícios que esses problemas só vão crescer com o tempo, mais doenças mentais, mais problemas, ninguém atacou isso. Quais foram os fundamentos que você, por exemplo, viu que não sustentava o metaverso, parcialmente sustentam cripto, não sustentam cripto, e aqui você tem a total convicção que não sustentam esse mercado vai voar. Para mim é assim. Para mim eu tenho uma máxima. O empreendedor ele existe para resolver grandes problemas do mundo. E você pega, por exemplo, a questão de neurotech, problemas relacionados ao cérebro atingem, são 3,4 bilhões de pessoas no mundo, das 8 bilhões. Então, é quase 50% da população tem algum problema relacionado ao cérebro. Só que não tem muita solução. Então, esse é o mercado que vai acontecer em algum momento. O metaverso, quando teve o hype do metaverso, a experiência era tosca. A experiência é tosca, as pessoas não vão ficar. Assim, agora que está mudando, se você já experimentou o Apple Vision Pro, putz, a experiência não é mais tosca, a experiência já está ficando legal. O MetaQuest 3, putz, jogar no MetaQuest 3, a experiência está começando a ficar legal. Mas na época a experiência era tosca, não dava assim, não dava, e desculpa usar essa palavra, mas aqui não tem outra palavra, não dava tesão de fazer aquele negócio. Era que nem quando surgiu o Second Life lá atrás, um negócio tosco. Então, assim, você tem que ter bom senso para poder dividir aquilo que faz diferença ou não na vida das pessoas. E tem uma pergunta que é uma pergunta muito, muito boa para se fazer, tá? Em relação ao que eu vou fazer em relação ao metaverso naquela época, talvez ele. Eu acho que metaverso para as novas gerações vai vir com muita força. Mas a gente ainda está alguns anos dessa revolução. Mas uma pergunta muito boa que eu sempre faço, e naquela época eu fiz para metaverso, e eu continuo fazendo hoje para cripto, é: se o negócio deixar de existir, quem que vai ficar chateado? Hoje, por exemplo, cripto pode rodar mais do que 1 trilhão de dólares por ano. Tanto faz como tanto fez. Tanto faz como tanto fez. Se cripto sumir da noite para o dia, nada vai acontecer no mundo. O mundo vai continuar a girar da mesma maneira. Por quê? Hum, Porque é uma solução em busca de um problema a ser solucionado. Agora, pensa, por exemplo, tecnologias que realmente resolvem problemas reais. Se os carros deixarem de existir da noite para o dia, o que que acontece com o mundo? O mundo para. Então, assim, é uma analogia com uma tecnologia mais antiga, mas é uma realidade. Se, por exemplo, se os computadores deixarem de funcionar, se a internet deixar de funcionar da noite para o dia, o mundo para.
Tem coisa que se deixar de funcionar da noite para o dia, o mundo para do mundo como a gente o conhece. Esse que é um problema de soluções que ainda não encontraram grandes problemas serem solucionados. O grande problema é que elas são irrelevantes para o funcionamento do mundo como a gente o conhece. Até a tecnologia achar algo que ela se torne indispensável, ela vai continuar a ser encaixada nessa categoria de tecnologias que podem sumir. Para mim, cripto está nisso, hoje. Apesar de movimentar muito, apesar de muita gente investir muito, apesar de muita gente fazer muito com isso. O que é diferente, por exemplo, do hype de AI. A AI, essas ferramentas que só tem 2 anos e que a gente está usando hoje no dia a dia, se de repente o chat GPT some do mercado, mas muita gente vai ficar chateada. Eu vou ficar chateado. Muita gente vai perder produtividade que ganhou nos últimos um ano, um ano e meio. Então, assim, a AI é uma. Olha que interessante. Essas LLMs, os Large Language Models, como o ChatGPT e outros, é um produto que a gente nem sabia que a gente precisava, que surgiu muito recentemente e que já está incorporado na vida da grande maioria dos profissionais do mercado e que, se deixar de existir, aqueles profissionais eles vão invariavelmente ficar menos produtivos. Putz, Ele eu acho resolveu um problema que a gente nem sabia que a gente tinha. Ele colocou a sociedade no outro patamar. E isso eu acho incrível de algumas tecnologias. Você mencionou, e eu vou continuar fazendo referências suas, porque você falou, eu fiz minha lição de casa e eu gostei do que eu vi. Você mencionou um- uma palestra que o Steve Jobs fez em Stanford. É, Uhum. e nessa palestra ele fala, né, que você só pode conectar os pontos olhando para trás, você não pode conectar os pontos olhando para frente. E tem aquela Aham. máxima que a Apple, quando ela criou o iPhone, né, quando ela criou o Mac, ela criou. As pessoas não sabiam que elas precisavam disso. E eu quero entrar nesse ponto porque você fala muito de a ideia não vale nada, de Customer Discovery, Effectuation, que a gente pode entrar mais aqui. Você é, foi sócio da Digibi, que é uma plataforma sensacional de conectar dados entre sistemas, e eu Uhum. vejo que, pô, você falou, você começou a programar coisa de RP quando você era adolescente, no começo da sua carreira, Uhum. você viu as necessidades e as dores que as empresas tinham. é, Em RP, você olha a empresa 360 graus, e isso te ajudou a criar sistemas para bancos e depois saber no que investir, no que não investir, até que você viu o valor na DXB e se juntou a ela. Então, você vê que a sua trajetória de investimento e sua trajetória de execução, Uhum. criação de empresas foi de uma visão muito sistemática de onde está essa dor, né? Forte, e eu entendo essa dor, eu vou entrar nessa dor, eu vou participar, vou construir, vou pegar um pedaço do mercado. E trazendo para a sua realidade hoje, aonde você está, a gente. Você falou que você se juntou a um neurocientista impressionante, que entende muito, que fez coisas incríveis já há 20 anos. E como que se vê essa. 40 anos. 40 anos, desculpa. É, Como ele que você está vê essa. 40 anos fazendo pesquisa. Impressionante. E eu É. acho que é isso por causa que você se juntou. E aí minha pergunta era justamente essa, né? Traz, você, não sei qual que é o seu conhecimento em neurociência ou em soluções para isso, eu vejo que você traz essa coisa muito de complementaridade de time, que você traz o lado de o investidor, você já captou dinheiro para a empresa, você já fez rounds, já investiu, já vendeu, já construiu do zero, já fez todo esse ciclo e você se junta com alguém que é técnico. Como que você vê essa complementaridade quando você vai investir? Quem tem mais voz, quem tem menos voz, quem tem voz igual? Como que dois, três ou cinco cérebros diferentes, que cada um entende uma parte da solução que vocês estão analisando, decidem conjuntamente se é bom ou ruim? Putz, é difícil a resposta para essa pergunta. Sabe que nos últimos 2 anos eu captei tanto para GB como para Stage Ventures mais do que 100 milhões de dólares. Então foi mais do que meio bilhão de reais que eu captei nesses últimos 2 anos. E agora com a Neurocapital,
eu quero captar um fundo de 200 milhões de dólares, que dá mais do que 1 bilhão de reais. Então, vamos ver se o mercado confia no trabalho que a gente faz. E no final das contas, você tem tanto essa soma da curiosidade de estudar muito, de ler muito, de conversar com muitas pessoas, de estar sempre alimentando uma rede de contatos que pode te ajudar quando você precisa de ajuda, porque isso é muito importante. Você não vai ser especialista em tudo, você não vai saber tudo. Só que se você tem para quem ligar e perguntar as coisas, esse é talvez um diferencial que você vai construindo ao longo da carreira. E eu posso falar que talvez esse é um dos diferenciais que eu construí ao longo da carreira. Hoje eu posso, dependendo de qualquer assunto, eu tenho aqui posso pegar o telefone e ligar para muita gente para ajudar. Então tem essa questão de rede, que rede é rede profissional extremamente importante, e tem uma outra questão quando a gente fala de investimento, que é que todo investidor, até com muito mais experiência do que eu, vai falar que a decisão de investimento ela é muito baseada em reconhecimento de padrão. Você, de tanto falar com tantas empresas, eu já falei com mais do que 6, 7 mil empresas nesses últimos mais do que 10 anos. 16 anos que eu estou nesse mercado. E de tanto falar com empresa, empresa em vários estágios, empresa em vários mercados, vários segmentos, você de bater o olho naquele founder, naquela founder, você já sabe o quanto que aquela pessoa ela quer fazer aquele negócio, o quanto que ela tá engajada visando o longo prazo, o quanto que conhece ou não daquele mercado. Isso quer dizer que você sempre vai acertar? Com certeza não. Mas é um tipo de reconhecimento de padrão que você vai fazendo ao longo do tempo. E só a experiência te dá isso. Nenhuma escola que você for fazer vai te dar esses insights quando você vai falar olho no olho com uma outra pessoa para entender o que ela está fazendo. Às vezes, numa reunião de. E isso é uma coisa que eu gosto de fazer também, abrir aqui um parênteses. Eu gosto muito, toda reunião que eu faço com alguma startup, com algum empreendedor, eu gosto de dar o feedback mais sincero e pragmático e direto possível, porque eu acho que eu estou prestando um valor para ele. Eu posso estar completamente errado, mas como eu olho muita coisa e como todo investidor olha muita coisa, qualquer opinião que o investidor dá vem desse subconsciente por conta das várias conversas que aquele investidor tem e acaba gerando valor. Então, eu acho que isso é legal e eu estou colecionando histórias das pessoas falando do feedback que eu dei em algum momento e que fez diferença. Então, é legal. Dá para dormir bem no travesseiro à noite quando a gente tem essas histórias. Eu acho que tem dois pontos super interessantes aqui. Os dois pontos super interessantes que você mencionou aqui, inclusive eu lembro que você falou que a DGB veio te dar um pitch, eles estavam vindo fazer muita coisa, você deu um feedback para eles, falou, meu, você não estava fazendo nada, os caras saíram meio que te xingando, entre aspas, e depois voltaram, entenderam que você tinha razão, melhoraram a solução, você gostou muito e, bom, acho que esse é um dos melhores exemplos aí que você mencionou. Acho que tem dois pontos que eu acho sensacional do que você está falando. Primeiro, conexões humanas, networking. Muita gente técnica é muito ruim nisso, de falar, de dar pitch, de conectar. O que me surpreende muito, eu acho que já surpreendeu muita gente além de mim, muita gente com muito mais experiência do que eu, é que você cresceu de uma pessoa técnica para uma pessoa invariavelmente muito boa de pessoas e muito boa de conexões, ou todas as pessoas técnicas não sabem se relacionar com pessoas, têm dificuldade de se relacionar com pessoas. Você se provou que você é um bom executivo, você sabe executar, você sabe falar com muita gente. Eu acho que o que você fez no Cubo, você falava, você tinha reunião das 6 da manhã às 10 da noite, falou com presidente de empresas. Como que você se desenvolveu nisso? Como você ficou tão bom nisso? Como que outras pessoas podem se tornar tão boas nisso, sendo pessoas técnicas ou não sendo pessoas técnicas? E, bom, como que você também está investindo em pessoas muito técnicas agora em neurociências? Como que você recomendaria pessoas ficarem boas nisso igual você ficou? Olha, não foi natural, foi muito treino. Não dá para dizer, não dá para mentir, falar que eu tinha uma habilidade super natural de me relacionar com as pessoas, de falar com as pessoas, de fazer uma palestra, de falar em público. Então foi a questão de não ter medo de se expor. Para mim, o que mudou muito, até 2005 mais ou menos, eu era muito técnico.
Em 2005, eu fiz uma pós-graduação na GV, um MBA na GV, que para mim foi a primeira vez que eu fui exposto para pessoas que já estavam em cargos de liderança de pessoas, cargos mais, digamos, fora da área técnica, e daí eu percebi, nossa, se eu não fizer isso, eu não vou evoluir na minha carreira. E daí eu comecei a me testar, a me treinar, testar, ou até para que eu me forçasse a situações onde eu tinha que falar em público, onde eu tinha que fazer uma apresentação, porque eu acho que isso é super importante. É algo que, principalmente no Brasil, não se ensina muito na escola, não se ensina muito na faculdade. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. E eu falei aqui de várias habilidades que eu acho importantes, né? Eu falei da habilidade da pessoa ter curiosidade, de testar tudo, de estar aberta, de estudar, e uma das habilidades é de conversar, porque a comunicação é o que nos define como seres humanos. A gente tem um desafio agora pela nossa frente, que você tem a inteligência artificial fazendo comunicação, substituindo nós como humanos na nossa comunicação. Então, se a gente não quiser ficar, inclusive, para trás por conta da inteligência artificial, a gente vai ter que evoluir essa nossa característica para que a gente não perca isso que nos define. Interessante. E você falou que você treinou isso. Eu não sei quanto que você vai também querer abrir isso. É, eu não sei quão imerso ou quanto você estudou, mas você faz parte do povo judeu. E eu acho que nós, como judeus, a gente tem princípios, conceitos, ensinamentos que a gente aprende, talvez de pequeno, de adolescente, de adulto, que influenciam muito o jeito como se a gente se relaciona com outras pessoas, como a gente faz negócio, como a gente pensa. Tem gente que fala que dá uma vantagem, tem gente que fala que dá uma desvantagem. Quanto que isso te influenciou e quanto que você diria que isso está ajudando o Flávio hoje ou vai ajudar no futuro? Olha, eu vou contar uma coisa que eu acho que eu nunca contei num podcast, mas eu fui Madrir da Razit. Você quer explicar o que que é o Madrir? Eu posso explicar. Madrid Um é um monitor de monitor de um acampamento. movimento É, juvenil judaico. isso. Eu fui por muitos anos Madrid da Razit e aquilo absolutamente. A gente falou sobre isso antes, né? A gente só entende o que acontece na vida quando a gente liga os pontos e olha para trás para ligar os pontos. E aquilo me ensinou a improvisar. Improvisar em qualquer tipo de situação. Porque imagina que a gente preparava PEU lá. Então, vamos explicar o que é uma PEU lá. A gente preparava uma atividade semanal que acontecia aos sábados. E era moleque, eu tinha 14, 15, 16, 17 anos. E todo sábado, eu fui por muitos anos, todo sábado eu tinha que inventar alguma coisa para fazer. E acabou me ensinando a questão de improvisar, que eu era ruim de comunicação ainda, eu era ruim com pessoas ainda, eu era ruim para falar em público ainda, mas o que eu vi, o que eu vivi lá me ensinou muito a jogo de cintura, que depois, quando eu comecei a melhorar a minha questão de comunicação, voltou e as coisas se ligaram. E você falou que esse ambiente de improviso, por causa que é uma atividade naturalmente judaica, te fez crescer e te fez melhorar através de muito treino, que você não era naturalmente assim. É, Exato. o que eu penso, bom, alguém que não é judeu pode ter sido deixa eu pensar, um escoteiro e desenvolvido isso lá. Você consegue identificar alguma coisa da cultura ou religião judaica que te influenciou, te moldou, te mudou para ser quem o Flávio é? Alguma ferramenta que você usa, é, que você ganhou na vida e está te ajudando hoje, ou vai te ajudar no futuro, ou te ajudou no passado? Olha, eu acho que eu não sei se você já ouviu a história do Hillel e Shammai. Eu estudei no Pérez. Lá tinha uma professora que contava essa história que o resumo e a moral da história é que não faça aos outros o que não queres que te faças. E isso acho que moldou um pouco minha personalidade, que eu acabo sendo pouco não combativo, mas pouco no sentido de assim, não quero fazer para os outros alguma coisa que eu não quero que fizesse comigo. Então é uma coisa que eu levo comigo e é totalmente direcionado à nossa cultura que a gente tem. Karma?
Não só isso, a questão de educação mesmo. Então, questão de educação, questão de entender o próximo, questão de ajudar, questão de tentar fazer o certo. Entendi. E você menciona um conceito de serendipidade. Aham. Eu acho isso extremamente interessante e eu acho que muita gente não entende isso ao fundo. Você podia explorar o que que você pensa sobre esse conceito e como isso influenciou sua vida? Serendipidade são os encontros não marcados, aquele valor que você gera num cafezinho, num esbarrão no corredor. E se você for ver, em vários momentos da vida, aquele encontro que não tinha sido planejado antes, ele acaba moldando algum aspecto da sua vida, acaba te abrindo uma porta, acaba te direcionando para fazer uma coisa que pode se tornar muito interessante no futuro. E eu acho algo que é incrível e libertador no sentido de você dar abertura para esses encontros, oportunidade para esses esbarrões, oportunidade para a serendipidade. Se você é uma pessoa muito fechada, e se você é uma pessoa que você não muito fechada e que não quer dar abertura para o novo, você acaba limitando muitas vezes coisas diferentes que podem acontecer na sua vida. Serendipidade é exatamente isso. É você dar chance ao acaso para que o acaso faça algo que pode dar certo. Pode dar errado, mas pode dar certo. Acho que eu estou nesse mundo de startup, empreendedorismo, investimento já há bastante tempo, né? E quem está nesse mundo é, por definição, um otimista. A história de você enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Por que não enxergar o copo meio cheio? Por que não achar que talvez o encontro que não tinha sido planejado pode dar algum retorno que você não estava esperando? Por que não achar que existe coisa bonita no mundo e que basta você abraçar e ajudar a criar? E n- nesse mundo digital que a gente está fazendo isso por Zoom. Você não vê que serendipidades se tornam cada vez mais difíceis do que eram no passado, ou você diz não? A gente vive num mundo tão mais conectado que talvez uma mensagem de LinkedIn virou uma amizade, que virou um trabalho, que virou um investimento. Como que você olha essas serendipidades nesse mundo que a gente vive indo para frente? Eu vejo que não é a mesma coisa. Eu sou de uma geração, eu acho que a geração do meu filho vai ser diferente, mas a minha geração nada substitui o olho no olho. Eu não acredito, e daí eu tenho uma opinião também consolidada sobre isso, que uma mensagem no LinkedIn de uma mensagem no LinkedIn vai surgir uma super amizade. Eu acho que tem que ter os encontros, eu acho que tem que ter as experiências, eu acho que tem que ter a troca, o compartilhamento, eu acho que tem que ter o olho no olho, eu acho que tem que ter o olho no olho, aquele toque, aquela coisa de você compartilhar momentos com as pessoas. No online, você não consegue compartilhar momentos. No online, você não consegue estabelecer, na minha opinião e na minha geração, eu acho, você não consegue criar um relacionamento tão forte como no mundo real. E olha que eu sou uma pessoa de tecnologia, hein? Eu acho que o ser humano, ele é um ser social, ele tem que estar interagindo com outras pessoas. E o online, na minha opinião, não substitui ainda isso. E você vai uma curiosidade sobre. Porque quando você investe em alguém, eu acredito que você tem que ter conhecido essa pessoa, não só tecnicamente, mas também o caráter dela, quem ela é, no que ela acredita, qual a personalidade dela. Como que você faz isso, dado que agora você vai investir em coisas extremamente transformadoras que podem vir de uma pessoa na Coreia do Sul? Como que você vai fazer isso, sendo baseado onde você está, que eu acredito, nos Estados Unidos? E como que você vê essas aprofundamentos de relacionamento, essas serendipidades para as pessoas te encontrarem, ou você encontrarem as pessoas, seu time encontrar as pessoas para investirem, dado que o seu olhar hoje é global. E isso vai acontecer muito mais quando a gente vai investindo em estágios mais iniciais. E o investimento em estágio inicial é uma construção de relacionamento. Vai ser muito difícil alguém mandar um PDF, a gente lê o PDF e a gente decide investir naquele momento. Vai ser muito difícil. A gente vai fazer uma primeira reunião, vai fazer uma segunda, vai visitar, vai se combinar de jantar,
vai entender o que a pessoa faz, vai querer entender um pouco da família da pessoa. É uma construção. Se a empresa é mais estabelecida, se a empresa é maior, eu até vejo uma decisão de investimento sendo tomada mais rápido, porque o risco ele é menor. Aquela empresa já se provou, aquela empresa já trilhou uma certa trajetória e já entregou resultado, você já consegue fazer comparação com outras empresas que trilharam trajetórias parecidas, ou então consegue fazer benchmark. Agora, no estágio mais inicial, é a criação de relacionamento. E isso serve até como dica para os empreendedores que estão atrás de capital. Não adianta você que está atrás de capital mandar um pitch deck, mandar um PDF para o investidor e achar que aquele investidor vai investir. Não, você tem que estar onde aquele investidor está frequentando, você tem que falar com ele, você tem que conversar, você tem que criar relacionamento, você tem que mandar update da sua empresa, porque a decisão de investimento nos estágios iniciais da jornada de uma startup, ela é tomada com base naquilo que é criado ao longo de um certo tempo. Putz, isso é muito interessante. E eu vejo você se define como uma pessoa extremamente curiosa que quando algo surge, você vai lá e suja as mãos e aprende. Igual foi programação, igual foi Uhum, internet, criptomoeda. Mas eu vejo também você como uma pessoa extremamente disciplinada. E eu vejo com milhões de coisas que podem ser estudadas, se aprofundadas, ler ao mesmo tempo que você precisa se forçar, fazer networking, conectar com pessoas. Como que você construiu, manteve foco e disciplina e como que você fez suas decisões de não? Isso porque no final eu vejo cada decisão na verdade, é um não a todas as outras coisas menos isso. exato. Como que você vê disciplina? Não é fácil, e eu tenho uma opinião que, dependendo do mercado que você atua, dependendo de como que você quer se desenvolver, essa questão da disciplina ela é extremamente importante. Há muitos anos, eu uso um método onde, ao longo da minha semana, eu planejo a minha semana, o que que eu vou, aonde que eu vou aplicar meu tempo. Então, se eu vou aplicar para fazer alguma coisa relacionada a uma apresentação, se eu vou aplicar para revisar um documento, se eu vou fazer um call, ligar para alguma pessoa, eu tenho ao longo da semana uma agenda extremamente organizada. Tanto que eu falo, e não é brincadeira, eu falo isso para todo mundo que se relaciona comigo. Ó, se não está na minha agenda, eu não vou fazer, porque eu não faço. E foi um método que eu achei para me organizar melhor considerando que eu sou uma pessoa muito sistemática. Agora, para cada pessoa vai ter um método que vai funcionar melhor do que para outra, e a pessoa ela tem que se adaptar com aquilo. O que eu acho que não dá certo é aquele caos total. Tem gente que se relaciona bem naquele caos, né? Mas eu particularmente, eu tenho um pouco de preconceito. Eu acho que para você ser extremamente produtivo, você tem que colocar um pouco de ordem naquilo que você faz ao longo do dia, ao longo da semana. Acho que isso é super interessante. A gente fala de inteligência artificial, metaverso, investimentos no cérebro. E eu acho que, na minha opinião, não sei o que você pensa, Flávia, às vezes a gente esquece as coisas pequenas, fundamentais e elementais que fazem a gente ser muito bom e nos dá vantagem, além da tecnologia, é óbvio. E muitas vezes olham, olha, o Flávio fez tantas coisas, ele empreendeu, vendeu empresa, foi diretor de banco, construiu o maior ecossistema de investimentos e uma incubadora no Brasil, se dá para chamar o cubo disso. Idealize, eu acho que a idealização é uma inspiração, mas também às vezes ela distancia. Fala, essa pessoa é tão gigante, eu não consigo chegar aos pés dela, eu não consigo fazer isso. É, que o Flávio se organiza? Como que o Flávio vive a vida pessoal dele? E o que que no final das contas todos somos humanos, mas eu acho que o que eu tenho curiosidade, eu acho que muita gente tem curiosidade, você vive uma vida regrada, acelerada, com uma agenda de investir em empresas, criar um novo fundo, cuidar da sua família, cuidar da sua saúde que você vive o seu dia a dia? Você senta domingo, você planeja as coisas, você medita todo dia, você olha a sua agenda, você tem uma secretária. Como é que você vive esse lado pessoal do Flávio? Eu acho assim, tem uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás,
e que eu achava que era, sei lá, achava que era besteira, não sei, que aquilo lá que você não tem, você não vai ter um profissional bom se você não tem uma pessoa boa na questão disso, você não vai ter uma boa performance se o corpo não tiver bem, se não tiver bem. Então, assim, isso é uma coisa que para mim, nos últimos anos, está fazendo uma diferença enorme, acordar cedo e fazer exercício todo dia, por exemplo. Então, assim, eu sou outra pessoa quando eu acordo e eu faço praticamente todos os dias, pelo menos uma meia hora, 45 minutos, às vezes uma hora, de exercício, que é alguma coisa extremamente importante. E faz diferença na disposição, faz diferença na saúde, faz diferença do jeito que dorme, faz diferença para tudo. Não gosto de secretária, já tive algumas, eu nunca me dei bem. Eu acho que a minha agenda ela é tão intensa que eu gosto de ter controle daquilo que eu vou fazer, mesmo porque no meio da agenda eu coloco às vezes coisas que eu quero estudar, coisas que eu quero falar, almoços que eu quero ter. Então eu gosto de ter flexibilidade e controle disso. E para mim é algo que eu não abro mão. E sabe que esse equilíbrio é um equilíbrio que em momentos da vida, entre vida pessoal, vida profissional, em determinados momentos da vida a balança tende mais para um lado ou tende mais para um outro. Eu tive uma discussão pública, até num post que eu fiz lá no LinkedIn, que muita gente participou, que eu falei que eu acreditava em trabalho duro. E o pessoal perguntou: o que que você entende por trabalho duro? Como que você mede trabalho duro? Eu meço trabalho duro pelo exemplo. Tem momentos que você tem que se dedicar, arregaçar as mangas, ir lá e passar muitas horas fazendo negócio para entregar o que você tem que entregar, ou estudar o que você tem que estudar, ou se dedicar mesmo. Tem horas que talvez não precise tanto, mas eu acho que a gente tem que ter disposição aquele negócio de você se engajar com aquilo que você está fazendo. Não estou falando necessariamente horas de trabalho, você não precisa estar 20 horas por dia fazendo negócio, mas você tem que se dedicar com coração, com alma, com suor para realizar. Você mesmo comentou, pô, quando começou o Cubo, imagina que era quando começou o Cubinho, lá em 2015. Passavam pelo cubinho 600 pessoas todos os dias e era eu e mais uma pessoa na equipe. Eu chegava todo dia, nos primeiros 8 meses, 9 meses do Cubo, eu chegava todo dia às 6 da manhã para arrumar as salas de reunião. Zero glamour fazer isso. Mas, pô, tava com tesão de fazer. Quando você tem tesão de fazer as coisas, você vai se arregaçar as mangas e vai fazer. O que não pode é ter preguiça. Eu acho que eu gosto de gente que mostra que tá lá para fazer acontecer. E, e, e é legal. Quando as coisas acontecem, e é engraçado, as coisas tendem ou teimam a acontecer de alguma maneira para quem se esforça. Sobre esses princípios que você admira, quais são dois, três, não quero limitar a sua resposta, que você olha, que na sua opinião são raros, que você valoriza, que você fala, olha, esta pessoa é assim, tem isso, quero estar próximo, ou quero acompanhar a empresa dele, ou quero incentivar ele a sair da onde ele está e fundar uma empresa. E o outro lado da moeda, quais são as coisas que, mesmo se a pessoa for bem recomendada, muito inteligente, fantástica, não sei quais são os traços para você, se enxerga isso na hora e fala, não vai rolar, não quero me associar a essa pessoa, não quero investir nessa pessoa. Vamos lá, característica que eu acho importante em alguns momentos é foco. Por quê? Porque quem é empreendedor tem recurso limitado. Não dá para tentar resolver tudo do mundo ao mesmo tempo. O empreendedor, ele tem que escolher uma coisa para fazer aquela coisa melhor do que todos os outros. Então, quanto mais foco tem, é uma das características que eu mais gosto. Nem que o que aquele empreendedor está fazendo esteja errado, que ele pode errar. Ele pode focar 3 meses, chegar na conclusão que aquilo foi errado e depois fazer uma outra coisa. Mas foco é uma coisa que eu acho extremamente importante. Ir a fundo, arregaçar as mangas, trabalhar, insistir, eu acho um negócio legal. Uma característica que eu olho que eu não gosto muito é e que eu absolutamente eu me afasto da pessoa se eu percebo qualquer coisa em relação a isso, é aquilo que no Brasil a gente chama de jeitinho. Da pessoa falar, mas a gente vai dar um jeitinho aqui, tentar combinar alguma coisa por baixo dos panos, tentar fazer alguma coisa que não está muito kasher, vamos falar dessa maneira, que não é kosher.
Então, assim, para mim, isso é um sinal que não dá certo. Não dá certo, eu me afasto, eu fecho e eu não estou nem aí, porque eu sei que no mundo vai ter tantas oportunidades que se eu simplesmente colocar uma barreira em quem quer dar jeitinho nas coisas, eu tenho certeza que eu vou estar fazendo certo. É o famoso cut corners nos Estados Unidos, eu Exato, acho. exato, exato. Porque assim, eu quero escolher, eu acho que a gente tem que ter o privilégio de escolher com quem a gente se relaciona. Não, a gente não pode se relacionar com quem quer fazer as coisas por caminhos que não estejam corretos. Cara, eu acho isso muito legal. E eu vejo um. Puta, essa pergunta eu tenho uma curiosidade incrível, eu não sei, não faço ideia como você vai responder. Você se colocou a investir em coisas que vão dar soluções transformadoras para mente e cérebro humano. Tem gente que olha o cérebro humano, e você mesmo falou, é the ultimate frontier, né? A última Uhum. barreira, talvez tão desconhecido quanto o espaço, quanto o oceano profundo. Tem gente que olha a mente humana como um mecanismo, um computador, uma máquina hipercomplexo com seus algoritmos que a gente vai entendendo com o tempo. Tem gente que vê o cérebro também de uma maneira similar, no entanto, chega a um ponto do nosso entendimento que a gente chama de aonde está a mente, aonde está o consciente, aonde está o espírito, aonde está a alma, aonde está a fronteira disso, aonde uma coisa se mistura com a outra, onde é material, onde não é material, até onde a gente pode solucionar, até onde a gente não pode solucionar. A consciência vem de dentro, vem de fora, a gente consegue entrar fundo e mudar esse mecanismo. Obviamente, a gente já tem muitos estudos sobre isso, de neurologia, a psicanálise, que dá para moldar, dá para manipular a mente, dá para curar ela, dá para colocar doenças nela, enfim. Então, essa parte mecânica dela, eu acho que o pessoal mais entende. Mas eu tenho uma extrema curiosidade de você, como investidor, alguém muito técnico de tecnologia. E também judeu, que eu acredito que. Eu não sei qual a sua visão do Criador, de Deus, não sei como você para a ciência de religião, de espiritualidade, que religião e espiritualidade são duas coisas diferentes. Como que você enxerga isso? Eu tenho uma visão um pouco mais pragmática em relação a isso, e eu vou ser bem honesto na minha resposta. Inclusive, é algo que eu discuto bastante com o Nicoleles. O Nicoleles, ele é declarado ateu. Só que ele fala que um computador nunca vai conseguir replicar a consciência, porque a consciência, no final das contas, está ligado a algo maior. É algo que ele chama até de BrainNet, uma rede de cérebros que está ligada até com o universo, onde tudo se comunica e acaba gerando aquilo que a gente chama de consciência. Na minha visão, eu tenho uma visão um pouco mais pragmática. Eu acho que são processos e algoritmos, receitas de bolo, físicos e químicos que fazem com que a gente pense, que a gente tenha a nossa consciência e que a gente consiga executar as nossas tarefas. Eu, inclusive, acredito que um dia vai ter uma tecnologia que você vai poder fazer download do cérebro e colocar no computador, se a gente quiser. Um negócio meio de ficção científica. O que tira essa variável um pouco de espiritualidade da equação. Então, assim, eu tenho uma consciência, eu tenho uma. As minhas discussões em relação a isso, elas acabam, os meus argumentos, eles acabam indo para um caminho mais pragmático e vou falar científico, não espiritual, não religioso. Mas daí você me perguntou, qual que é a sua relação com a religião? Na sexta-feira agora em Yom Kippur, que é uma das grandes festas judaicas. E é uma coisa que eu respeito muito, porque eu acho que é um momento que o judaísmo muito inteligente criou, de forma inteligente criou, para que cada judeu pare uma vez por ano e medite, faça uma reflexão, aquilo que fez bem, aquilo que fez mal. Para quem fez bem, para quem fez mal. Aonde criou valor, aonde destruiu o valor. E eu acho que esse exercício é um exercício tão nobre que todo ser humano tem que fazer, independente de religião, mas que por acaso na religião judaica está incorporado na religião judaica. E é muito bacana. E eu acho que você vai ouvir o Kol Nidrei agora, que é uma das rezas que vão ter. Você vai ouvir o Netane Tokef, que eu acho que é espetacular, várias, e que fala que, no final das contas, em uma das rezas, fala que o arrependimento, a oração e a boa ação
reverte a uma sentença da vida. E o que eu acho que é um negócio lindo. Se você se arrepende de alguma coisa feia que você fez, horrível que você fez, se você faz uma boa ação e se você deseja que aquilo dê certo, aquilo vai dar certo. Eu acho isso incrível que a religião nos ensina. Por mais que meu lado espiritual não é tão avançado. Hum. Como que o Flávio Pripas reflete e qual é a sua espiritualidade? Como você reflete, como você, de uma maneira estratégica, seja profissional, pessoal, religiosa, familiar, como você reflete sobre a vida? Como você pensa sobre o que foi, como melhorar e o que fazer adiante? Eu faço terapia para isso, mas eu Você recomendo paga para todo alguém, mundo. mais fácil. Eu falo com alguém, mas no Yom Kippur em particular eu paro e penso nas coisas. Mas uma coisa que eu aprendi há cerca de uns 2 anos para cá é que terapia é muito bom também para fazer exatamente isso que você falou. E você vê, porque eu acho muito interessante, você tem um tema que permeia a sua vida sobre thrive in discomfort, sobre crescer, Uhum. criar dentro do desconforto. Você está no olho do furacão, continua, porque está no olho do furacão, tem movimento lá, tem ação lá, tem coisa acontecendo lá, continua. E os seus movimentos da sua vida foram movimentos de, eu não quero usar a palavra tensão, mas de high stakes, né? Uhum. De situações que a decisão poderia influenciar muitas coisas, muitas pessoas, além de você, além da sua vida pessoal, grandes instituições, muitas pessoas. É, como que você enxerga essas situações? Como que você mantém o sangue frio e consegue, na sua visão, analisar as cartas que estão na sua mesa e tomar a decisão que você julga mais adequada? Ah, é uma verdade. As decisões que eu tomei na vida acho que influenciaram tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional sempre. E o que eu acabei seguindo que a gente até comentou rápido aqui, é aquela escola de pensamento de effectuation, que se baseia num grande pilar. Se você se deparar com uma decisão na sua frente, não adianta você tentar planejar o sucesso daquela decisão, porque você não tem controle do sucesso. Se você pensar ao contrário, você vai perceber que você sempre tem controle do fracasso daquela decisão, daquela jornada que talvez você queira entrar. E isso, para mim, eu acabei tomando como filosofia de vida. Se eu tenho que tomar uma decisão, o quanto que eu estou disposto a perder se tudo der errado? E em que momento que eu vou parar para que eu possa reverter aquela decisão, para que eu possa reverter aquele caminho, para que eu possa trilhar um caminho novo? Então eu acabo indo muito por esse caminho e eu acho que é um caminho que, se você for ver os grandes inovadores, os grandes pensadores do mundo, acabaram tomando. Pelo menos isso é o que diz o estudo da Sara Saravasti, que é quem cunhou esse termo effectuation. Ela fala que os grandes inovadores, nenhum inovador, ninguém que tem que tomar uma decisão que não tem como planejar. Na grande maioria, as grandes decisões, você não tem muito como planejar o sucesso, o outcome, aquilo que vai sair daquilo. Agora, o fracasso, você sempre tem como planejar. Hum. Se você tem coragem, essa é uma palavra importante. Se você tem coragem para planejar o fracasso, isso te ajuda no seu processo decisório. Eu acho que é a diferença que você faz de planejamento como empreendedor e planejamento como executivo. Nada contra, cada um tem Exato. o seu papel. Bom, cada um tem o seu papel. Exato. Para fechar esse papo de hoje, infelizmente, eu queria continuar mais umas 2 horas aqui. Tenho muito mais perguntas. Eu acho que isso abre a possibilidade de um segundo episódio futuramente, quando encaixar Lógico. aqui. Qual, você pode mencionar uma, duas, três coisas, o quanto você quiser. Mas qual uma pergunta que você gostaria que tivessem te feito no começo da sua jornada empreendedora, executiva ou de vida, que teria te feito pensar muito e pudesse influenciar muito a sua vida e te desse uma clareza que você só tem ela hoje, ou você está ganhando ela hoje, ou ganhou há pouco tempo atrás? Qual seria essa pergunta que você gostaria que tivesse te feito e qual seria a sua resposta para ela? Olha, eu quero pensar bem, porque eu quero dar uma resposta bacana. Que é difícil pensar nisso, né?
Mas eu gostaria que tivessem me perguntado lá no passado o, uma pergunta que serve como incentivo. Primeiro, eu gostaria que tivessem feito, em alguns momentos da minha vida, aquele teste dos cinco porquês. Você já ouviu falar desse teste dos cinco porquês? Qualquer Não. coisa que uma outra pessoa está te apresentando, pergunta, faz cinco porquês. Ah, eu estou querendo fazer uma empresa para fazer X. Por quê? Ah, porque isso, isso. Por quê? Ah, porque isso e aquilo. Por quê? Faz cinco porquês. Eu acho que esse é um teste ácido muito bom, nas coisas. Em alguns momentos eu não tive alguém que fizesse esse teste ácido com algumas decisões que eu tomei em alguns momentos da minha vida. E eu acho que esse teste faz você pensar bem. E uma outra pergunta que eu acho que é importante, e que ela é uma pergunta que é mais um incentivo do que uma pergunta, ela é inspirada lá no Silvio Santos, lá, quando ele falava, você está certo disso? E porque ela fala, não, que se você vira para você mesmo e fala, não, estou certo disso, é isso que eu vou fazer, esse caminho que eu vou trilhar, é essa decisão que eu vou tomar, isso aumenta muito as chances daquilo dar certo. Porque você tem que estar primeiro convencido com você mesmo, antes de convencer todos os outros que estão na sua frente. Eu acho fantástico isso. Bom, Flávio, é incrível esse episódio de hoje. Sei que a gente tem um limite de tempo, eu vou respeitar ele. Aonde as pessoas podem te encontrar? Aonde elas podem te seguir? Onde elas podem seguir as coisas que você fala, que você faz? Esse novo fundo que você está criando? Quais são os seus acessos às mídias sociais? Aí pro pessoal. Ah, LinkedIn, Instagram, o pessoal me encontra, eu respondo tudo que o pessoal me manda lá e conta comigo.